TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura, para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença, para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa. E pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Não justifica gravarmos um programa. Programa de saúde ao vivo faz toda a diferença. Nesta terça-feira de muito movimento, que é dia 18 de agosto. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo o ortesista, protesista Kennedy Amaral. Kennedy, boa noite, prazer te receber aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Boa noite, Samuel, boa noite, telespectadores do programa Amostra Grátis aqui da TV Candidez. Kennedy, em nome aqui da direção do Sistema MPA de Comunicação, quero aqui agradecer a sua presença, agradecer aqui o seu apoio, e porque a sua presença é muito importante nesse tema da questão das palmilhas. O público que está nos acompanhando agora vai poder participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Hoje nós vamos falar sobre a questão das palmilhas ortopédicas e calçados para pés diabéticos, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo de forma agradável, de forma tranquila. O que seriam as palmilhas ortopédicas, Kennedy? Samuel, as palmilhas ortopédicas são dispositivos, artigos ortopédicos que auxiliam, que seja no tratamento de ferimentos, em desvios posturais, desvios de pisada, são órteses plantares, que são as palmilhas ortopédicas. Essas palmilhas, normalmente, via de regra, elas vão ser feitas sempre sob medida? Cada palmilha vai ser para um tipo de paciente e para alguma questão que se apresenta? Sim, existem palmilhas pré-fabricadas, eu gosto de dizer, Samuel, como se fossem palmilhas PMG, aquela palmilha que encontramos em casas de artigos ortopédicos, até mesmo em farmácias, são palmilhas pré-fabricadas. E nós temos as palmilhas ortopédicas personalizadas, seja ela fabricada sob molde em gesso, sob scanner 3D, simplesmente através de medidas, as palmilhas divalentes, por exemplo. Então, nós temos as palmilhas pré-fabricadas e as palmilhas personalizadas. Com relação à questão das palmilhas, existe às vezes um pouco de desinformação para as pessoas sobre a questão envolvendo 3D e também a que é do molde em gesso. Como é que você, experiente profissional, vê essa questão e qual que é a diferença de uma para outra? Repetindo, da 3D para molde em gesso. Então, Samuel, nós temos várias técnicas de confecção, de desenvolvimento, de fabricação de uma órtese plantar ou de uma palmilha ortopédica. A palmilha 3D é uma palmilha fabricada sob scanner 3D,
é feito o escaneamento do pé do paciente e esse arquivo ele é tratado de forma digital. E depois vem a parte de fabricação dessa palmilha, né, que pode ser através de uma máquina CNC, né, também chamado de 3D, que na verdade é o fresamento dessa órtese, né, através de um bloco de EVA, como por exemplo. E nós temos também a palmilha 3D impressa através de filamentos, né, que seria a técnica FDM. Hoje nós temos os filamentos flexíveis e seria uma palmilha também conhecida como palmilha 3D. Já a palmilha sob molde em gesso é uma palmilha onde é feito o molde do paciente através da atadura engessada e a fabricação dessa órtese é feita de forma artesanal. Então, ambas com as suas vantagens e desvantagens, né? Seja ela 3D ou seja ela palmilha convencional sob molde em gesso. É comum, às vezes, o paciente chegar e já falar de cara, eu quero uma palmilha, mas eu quero a 3D, como se fosse algo de muito mais importância e eficácia do que a molde em gesso. Existe isso? Como é que entra a sua orientação sobre essa questão de um profissional experiente? Hoje existe um apelo nesse sentido, né, Samuel? Nós sabemos das vantagens e dos benefícios da palmilha 3D. Hoje na Ortodil, a grande maioria das palmilhas é sob fabricação 3D, né? E basicamente na confecção de EVA, palmilha 3D, e o produto final, a matéria-prima, é o EVA. Embora também trabalhamos com a tecnologia de impressão através dos filamentos. Mas é comum que o paciente ele já chegue com essa necessidade, né? Ou que seja com esse pedido de que seja 3D, porém nós sabemos que em determinados casos a palmilha sob molde em gesso pode se tornar mais vantajosa e trazer mais benefícios para o paciente. Em alguns casos, Samuel, o profissional, seja ele o médico ou o fisioterapeuta, até mesmo o próprio paciente, ele deixa essa escolha a cargo ali do ortesista, né? Então, inclusive, Samuel, eu costumo dizer que não existe a melhor palmilha, ou a melhor técnica, ou a melhor tecnologia, até mesmo o melhor material. Hoje eu digo que existe a melhor palmilha para aquele paciente, né? Então, toda palmilha, cada caso, né, ele deve ser tratado de forma individual e personalizada. E com relação a essa questão do molde em gesso, existe um ganho, inclusive, na altura que a 3D pode não apresentar? Nós da Ortodil, Samuel, nós tivemos uma certa resistência com relação a essa tecnologia em função das técnicas ou equipamentos disponíveis no mercado para a confecção da mesma. Então, algumas empresas que trabalham com essa tecnologia, elas conseguem uma altura efetiva, né? Como, por exemplo, o apoio do arco plantar longitudinal medial, com no máximo 3 centímetros ou 30 milímetros. Daí um dos motivos da nossa resistência em relação a essa tecnologia. Hoje nós trabalhamos com todas as tecnologias. Mas ainda com relação à palmilha 3D, hoje na Ortodil nós conseguimos trabalhar com uma altura efetiva de até 4, até mesmo 5 centímetros de altura. Então, se nós temos uma palmilha com um perfil baixo, ela pode ter um apoio do arco, por exemplo, insuficiente, o que em alguns casos pode prejudicar a eficácia desse dispositivo ortopédico. E uma das vantagens do molde em gesso é quando, como por exemplo, eu preciso fazer ou realizar apoio no pé do paciente durante a moldagem. No scanner 3D, isso não é possível, né? Então é feita a digitalização ali do pé do paciente. No caso do molde em gesso, nós temos inclusive a possibilidade ou benefício em alguns casos de modelar o pé do paciente e inclusive intervir ali com relação à postura do membro do pé durante a modelagem. Então volto a repetir, não que seja a melhor ou a pior técnica, né? Então existe a melhor palmilha ou a palmilha mais indicada para aquela necessidade, para aquele paciente. Ok, muito bem. Para você que está acompanhando a TV Cândido 10, o programa Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, recebendo com muito prazer o engenheiro ortesista protesista Kennedy Amaral.
Esse tema foi uma sugestão de uma telespectadora do bairro Manuel Valinha sobre a questão das palmilhas. Nós vamos para o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store, e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem aqui em Divinópolis, que está localizado na Avenida Getúlio Vargas, nesse endereço novo 880 no segundo andar. Mas onde tudo começou na Coronel João Notini 126, a Ultra Imagem continua de portas abertas para te atender. Estão lá os dois médicos profissionais da radiologia, doutor Marcelo Dolabella e Camila Mourão. Já estiveram conosco aqui no programa Amostra Grátis da Saúde. Um abraço para toda a equipe da Ultra Imagem aqui em Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube são profissionais que passaram pelo programa Amostra Grátis. Nós tivemos com Cícero Gonzaga, ele é médico oncologista da Oncologia. Ele esteve conosco e destacou sobre a questão da prevenção do câncer de pulmão. Ele falou sobre as novidades, destacou também sobre a questão do tratamento e principalmente sobre prevenção. Tivemos no mês passado o prazer de receber aqui no estúdio da TV Cândido 10, Andros Fonseca. Ele é médico oftalmologista, destacou sobre a questão da saúde dos olhos, principalmente sobre as cirurgias de pálpebras e sobre catarata, essa cirurgia que praticamente, segundo ele, todas as pessoas vão passar. Nós tivemos com o médico Dr. Daniel Carregal, ele é médico cirurgião vascular. Ele destacou sobre a cirurgia da aorta, sobre outros temas ligados à angiologia. Everton Dias, outro médico cirurgião que esteve conosco, numa entrevista destacada sobre, principalmente, sobre a cirurgia da hérnia. E para finalizar, nós tivemos com a pediatra, a doutora Carolina Araújo. Essa entrevista também foi no mês passado, e ela destacou sobre um tema importantíssimo, sobre a simetria craniana. Doutora Carolina Araújo, que é pediatra e que trouxe aqui informação relevantes e respostas positivas sobre esse tema. E com muito prazer hoje aqui no estúdio da TV Cândido 10, eu estou tendo o prazer de receber Kennedy Amaral Ortodil aqui em Divinópolis. Toda semana nós sempre temos destacado aqui sobre essa questão. Kennedy, nesse bloco eu sempre gosto de destacar aqui a história de vida do profissional do nosso entrevistado. Você já esteve aqui há muito tempo atrás. Como é que, para o público que ainda não te conhece, como é que é a história do Kennedy e como é que foi a sua caminhada para esse setor como ortesista e protesista? Então, Samuel, comecei muito jovem, né, algo em torno de 27 anos atrás, e comecei na fabricação, né, de órteses, próteses com o senhor Francisco.
né, com a Cida, fisioterapeuta, que foram os fundadores da Ortodil aqui no Centro-Oeste Mineiro, né? E comecei na fabricação e depois fui estudando, né? Me capacitando em relação às órteses e próteses. E, enfim, tive experiência em outros estados, né? Trabalhando com ortopedia técnica também. E hoje já quase 10 anos à frente da Ortodil novamente. E como é que é essa experiência? Porque já está caminhando aí para o 30º aniversário. Como é que é essa experiência e que gera credibilidade? Então, Samuel, é de muita orgulho, né? É uma empresa pioneira, na época somente Belo Horizonte, e hoje nós temos uma equipe completa, né? Uma equipe multidisciplinar. Hoje a Ortodil ela conta com médico, com fisioterapeuta, ortesista, protesista, e é resultado de um trabalho de muitos anos, né, de estudo, de empenho, de conhecimento, investimento em formação, em tecnologia, e sempre trazendo aí o que há de melhor, de mais atual, né, qualificada, capacitada aqui para a nossa região. Como é que é esse contato com os médicos ortopedistas? Pode existir algum caso que vai precisar de uma conversa do médico com o ortesista, protesista, para apurar e ter um resultado mais positivo? É muito comum, né, Samuel? Hoje eu tenho o orgulho de dizer que nós temos a confiança das maiores autoridades, né, no caso médicos e fisioterapeutas. Então, assim, nós temos essa confiança dos profissionais e é comum sim, Samuel, que tenhamos aí esse diálogo com esses profissionais, justamente aí para ter maiores benefícios e melhores resultados com relação ao tratamento ortético. Então é comum, é uma empresa bem relacionada, inclusive, com esses colegas profissionais, né? Sejam eles os médicos, os fisioterapeutas, terapeutas, né? Os osteopatas. Que bacana. O Kennedy, estou começando a receber aqui algumas perguntas aqui, e a primeira delas sobre a questão do colete. Nós falamos aqui sobre as palmeiras, pois o que há de novidade? Samuel, boa noite, parabéns pelo programa. Para ajuste para melhor posicionamento e quem tem desvio na coluna, que tipo de colete pode ajudar? Parabéns pelo programa. A pessoa não quis se identificar, não tem problema. Então, Samuel, hoje a Ortodil ela trabalha com o colete Rigo-Chanot, né, ou também conhecido como colete 3D, que é um colete muito utilizado no tratamento conservador de desvios da coluna, né, ou que seja escoliose, né, hipercifose ou da hiperlordose. E hoje a Ortodil trabalha com essa tecnologia, também conhecido como colete de Boston, até mesmo com o colete de Milwaukee, né, que é um colete já um pouco mais conservador, um colete de anos, né, de existência, digamos assim. Hoje a gente trabalha basicamente com essas duas soluções em termos de órteses para tronco, coluna e para o tratamento conservador desses desvios de coluna. Também, Samuel, trabalhamos com os coletes para imobilização de coluna, né? Os coletes para fratura de coluna, né? Enfim, independente da condição, colete para fratura de coluna também. E ele acabou de mandar uma outra pergunta. Para a confecção do colete, também precisa de uma orientação do médico? É importantíssimo, Samuel, que se faça essa avaliação médica, né? Que o paciente ele passe pelo médico ortopedista, especialista em coluna, para que seja feita a avaliação adequada desse paciente, se esse paciente ele tem indicação para o colete, para o tratamento da escoliose, né? Daqui a pouco esse paciente, a indicação é de fisioterapia, né? Dependendo do caso, já é o tratamento ortético, em alguns casos já é a intervenção cirúrgica, né? E, enfim, então é de fundamental importância que esse paciente, né, suspeitando de um desvio de coluna, que ele faça avaliação médica especializada. Muito bem. A Edirlene está mandando aqui uma pergunta. Ela mora no bairro Niterói. Olá, Samuel, boa noite. O que pode ter de diferença entre um calçado ortopédico e um calçado comum? O calçado ortopédico, Samuel, ele se tornou um termo muito amplo, né? Então, é comum de se chamar um calçado, daqui a pouco, confortável de calçado ortopédico. O calçado ortopédico, trata-se de uma órtese, né? Inclusive com registro na Anvisa. Então, o calçado ortopédico, ele segue normas específicas, né? Convenções,
e é quando nós chamamos de calçado ortopédico, pelo menos nós da ortopedia técnica, que seja profissional da área da saúde. Já certos calçados comuns, que daqui a pouco são chamados de calçados ortopédicos, Samuel, que são os calçados confortáveis, né? Então, o calçado ortopédico, ele deve obedecer certas normas em relação à indicação do mesmo, né? No contexto de pés diabéticos, né? do diabético, né? O calçado ortopédico, ele obedece normas de confecção com relação aos materiais, né? De fabricação do mesmo, né? Que seria esse calçado ortopédico. E não deixa de ser uma órtese, né? É uma órtese plantar. Ok, a Juliana, do bairro Danilo Passos 2. Olá, Samuel. Acabou que fugiu a pergunta dela aqui. Gostaria de saber se a palmilha comum traz o mesmo efeito positivo de uma palmilha ortopédica. Parabéns aí pelo programa de hoje. Um abraço a todos, o bairro Danilo Passos. Obrigado aí pela audiência. Boa pergunta. Uma palmilha comum, uma palmilha de silicone, por exemplo, né? Então, são vários pilares ali que nós trabalhamos em uma palmilha ortopédica. Quando nós falamos de uma palmilha comum, de silicone, por exemplo, ou que seja de EVA, que seja de poliuretano, qualquer que seja o material, ela trabalha basicamente o pilar ali do conforto, né? Uma palmilha macia. Quando a gente fala do esporão de calcânio, como por exemplo, normalmente esse tipo de palmilha atende, né? Não sei se foi isso que ela quis dizer com palmilha comum. Já a palmilha ortopédica é aquela palmilha personalizada, né? Que seja sob medida, ou que seja sob molde, seja ele em scanner, né, 3D, ou que seja ele sob molde em gesso. Então, a palmilha ortopédica é aquela palmilha personalizada, feita de forma individual ali para aquele paciente. Então, o que, dependendo do caso, nós temos mais ou melhores resultados, claro, com a palmilha ortopédica. Muito bem. As pessoas estão com muita dúvida, né, com relação à questão do 3D para o molde em gesso. A Karina acabou de mandar aqui uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Já ouvi dizer que a palmilha, deixa eu voltar aqui, Túlio, ok? Que a palmilha 3D, ela pode alcançar um resultado mais positivo, mas a palmilha molde em gesso, ela pode ter uma durabilidade maior? Não sei, vamos ver como é que o Kennedy Amaral vai te responder. Volto a repetir, Samuel, depende do caso, né? Então, tem casos onde a palmilha 3D é mais indicada, de forma geral, nós temos mais benefício com aquela palmilha, e a palmilha sob molde em gesso, dependendo do caso, é mais indicada. Vou citar um exemplo, Samuel. Imaginemos que nós temos um paciente mais pesado, um paciente de 90 quilos. E esse paciente, ele apresenta, inclusive, ele tem fascite plantar. E esse paciente, além da fascite plantar, ele apresenta um desvio de pisada, uma pisada supinada. Então, esse paciente, no caso de uma palmilha sob molde em gesso, nós conseguimos, inclusive, trabalhar várias densidades da mesma palmilha. Então, nós podemos trabalhar uma camada mais macia em contato com o pé desse paciente, uma vez que a fascite plantar, né, ela causa dor na sola dos pés, é uma inflamação, de forma simples, uma inflamação na sola dos pés. E, nesse caso, com a palmilha sob molde em gesso, nós conseguimos trabalhar uma camada macia em contato com o pé. Já com relação ao desvio de pisada, no exemplo que eu citei, uma supinação, nós podemos trabalhar uma camada mais rígida para trabalhar essa questão postural, para trazer esse benefício biomecânico para esse paciente. Né? Ou seja, cada caso é um caso e deve ser tratado de forma individual. Então, de forma geral, nós podemos obter o mesmo resultado, o mesmo benefício, tanto com a palmilha sob molde em gesso, quanto com a palmilha 3D. Lembrando que hoje, a Ortodil, algo em torno de 80% tranquilamente, já são palmilhas fabricadas com o processo de escaneamento 3D ou a palmilha 3D. O José Antunes, aqui do centro, ele está pedindo para você comentar sobre a questão para quem apresenta encurtamento da perna. Se existe algum tipo de tratamento especial para isso, principalmente para quem tem mais de 2 centímetros. É importante passar por uma avaliação especializada, Samuel, para identificar o porquê desse encurtamento. Se é um encurtamento funcional, né, se há uma discrepância de membro inferior, seja ela às custas do segmento tibial ou femoral, né, a perna mais curta, né, Samuel? Ou se é por uma questão postural. Então, a partir desse diagnóstico, né, identificado o porquê dessa discrepância de membro inferior, avaliar a melhor palmilha para aquele caso. E é muito comum de daqui a pouco, Samuel, o paciente fazer uma palmilha simples, né? Uma palmilha feita de uma forma mais simples, né? Lembrando que uma palmilha para discrepância de membro inferior, para perna mais curta,
é importante que seja feito com um material adequado, né? Por sua vez, um material mais rígido para não perder a altura, né? Com o peso ali do paciente, né? Uma palmilha que tem uma camada ali de conforto em contato com o pé. A fabricação dessa palmilha para o encurtamento pode ser associada a uma palmilha postural. Daqui a pouco esse encurtamento está associado a um desvio de pisada, a uma pronação, como por exemplo. Então, a avaliação bem feita é importante para a gente estar tratando de forma adequada essa discrepância de membro inferior. Muito bem, eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer Kennedy Amaral, doutor Dil. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa desta terça-feira, dia 18 de agosto. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. De volta ao vivo aqui pela TV Candidez. Deixa eu chamar aqui algumas entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde e onde você vai aprender cada vez mais. Nós tivemos a visita da médica Angélica Nogueira Rodrigues, médica oncologista da DOM, onde esteve conosco destacando sobre a questão do Outubro Rosa. Ela falou de modo bem claro sobre os avanços, principalmente com relação à questão da prevenção e também sobre os tratamentos. Kelly Fonseca, ela é médica psiquiatra, esteve conosco também, destacando sobre a questão do Janeiro Branco, e que remete à questão da saúde mental. Guilherme Gussen e Luan Albuquerque, dois médicos cardiologistas, que também estiveram conosco e falaram questão dessa preparação, principalmente para quem é atleta, vai fazer aí atividade física mais forte e os exames iniciais, que são importantes. Vidal Trapielo Neto, médico coloproctologista, ele falou sobre a questão da colonoscopia, o câncer de intestino, e que muitas das vezes pode ser evitado. E tivemos também com o médico Edgar Duca, ele é médico ginecologista e que falou sobre as cirurgias baixas, a importância de um bom pré-natal. Antes de voltarmos aqui com o Kennedy Amaral, nós tivemos uma gravação com o comandante Emanuel da Azul Linhas Aéreas e também com a passageira Caroline, num dos voos que foi realizado de Divinópolis para Confins, e a nossa gravação curta e objetiva foi essa. Estou ao lado aqui do Emanuel Neto, primeiro oficial da Azul Conecta, que fez o voo de Divinópolis para Confins. Olá, boa tarde. Emanuel, TV Candidez Divinópolis, boa tarde. Qual que é a segurança desse voo, já que muita gente fica um pouco ressabiado com relação a essa aeronave? Bom, a gente está falando de uma aeronave Gran Cessna, Gran Caravan, o modelo 208 Bravo VX, uma das aeronaves mais seguras do mundo. Inclusive, poucas as pessoas sabem, mas é um
o único monomotor no mundo que é homologado para o presidente dos Estados Unidos voar. Como você mesmo acompanhou, um voo super seguro, super estável, a aeronave não balança, o visual é muito bonito e vale muito a pena. Então, muita gente que tem dúvida se vale a pena ou não. Na questão da segurança, isso já está mais do que comprovado. Não, a segurança é total. Além do conforto, vocês estão voando dentro da aeronave monomotor mais seguro do mundo. Legal. Parabéns aí por Obrigado. esse voo e toda a equipe da Azul Conecta. Muito obrigado. A Caroline Vieira é do estado de Rondônia, veio a Divinópolis para fazer aqui um trabalho. Como é que foi essa experiência de voar de Divinópolis para Belo Horizonte agora com a sua conexão? Boa noite, Samuel. Foi uma experiência muito boa. Foi bem tranquilo, foi um voo excelente. Gostei bastante. Facilita muito essa conectividade com Divinópolis, Confins e Campinas e outras conexões? Facilita muito a agilidade, questão de horário, é muito prático. Muito bem, nós estamos de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer Kennedy Amaral. Já há um bom tempo que a gente estava tentando trazer o Kennedy, né? E justamente esse ajuste de agenda aí, e foi possível agora em agosto de 2026. A gente fica muito feliz, viu, Kennedy, com as suas respostas sobre esse tema. E você está vendo aqui que não para o WhatsApp da TV Candidez ao vivo. Bom, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre a questão do pé diabético, né? O que é a questão no que diz respeito à prevenção? Seria indicado o portador de diabetes esse calçado especial? Como é que funciona esse calçado, Kennedy? No caso do especial do pé diabético, né, Samuel? Então, nós temos o paciente diabético, né? É importante citar que é uma condição que ocorre em cada 9 adultos no mundo. E desse índice aí, algo em torno de 11%, 30% desses apresentam ou pode apresentar lesões ou feridas nos pés. Então, assim, o diabético é importante classificar. Daqui a pouco, se ele tem ou apresenta, né, a condição ali do pé diabético e está classificando esse paciente, né, o nível de risco ali do pé diabético e a melhor solução aí em termos de ortetização para esse paciente, né, seja ela com relação à palmilha ortopédica ou até mesmo com relação ao calçado ortopédico. Né. Então, nós temos ali o paciente de baixo risco, né, que seria classificação 0, o paciente, né, de risco, né, de risco médio, né, e de alto risco, né. Então, essa classificação é importante até para ser definido ali a melhor solução em relação aos calçados ortopédicos, aí no caso do pé diabético, né. Então, assim, o diabético, de forma geral, ele tem que tomar bastante cuidado com relação aos calçados, principalmente se ele já é classificado como pé diabético. De forma geral, é importante, principalmente com relação, Samuel, a perda da sensibilidade protetora, né? Ou PSP. A partir do momento que o paciente ele observa alterações, né? Ou alteração com relação à sensibilidade, é importante que esse paciente já faça uma avaliação médica, que ele já classifique, né, essa questão aí do risco com relação ao pé diabético e seja indicado aí a melhor solução para esse paciente com relação à órtese, né? O risco 0 ele deve ser conscientizado, toma cuidado com relação aos calçados comuns. Já o paciente de risco 1, 2 e 3, esse paciente ele já deve ser orientado com relação à necessidade do uso do calçado ortopédico ou da palmilha ortopédica, né? Daí, de novo, a importância da avaliação médica especializada justamente para estar fazendo a avaliação e a indicação, no caso quando indicado, da melhor solução ortopédica para esse paciente. O que muita gente pode ficar em dúvida é o seguinte: o calçado para o diabético ele vai funcionar só para quem já tem um problema no pé ou ele pode ser uma questão de prevenção também para evitar um problema futuro? Sem dúvida, é uma ótima pergunta. O calçado ortopédico ele pode ser utilizado de forma preventiva também, principalmente com relação às ulcerações, né, a se machucar o pé do paciente. Então, são calçados mais adequados, né? Calçados mais confortáveis, calçados que geram essa proteção, né? E que vão atuar, inclusive, de forma preventiva, né? De forma a prevenir calosidades, né? De forma a prevenir úlceras ali no pé, no caso do diabético. E essa pergunta é interessante, porque no caso, inclusive, do diabético ou do pé diabético,
até a presença de calosidades, né, deve ser tratada com atenção. Tem um estudo da Universidade Federal de Brasília, UNB, que ele nos mostra que a calosidade aumenta a pressão ali naquela região algo em torno de 30%. Né? Então, o paciente diabético que já apresenta alteração da sensibilidade, se já ocorre ali uma calosidade, é importante que esse paciente já tenha essa orientação com relação ao uso de calçados especiais ou até mesmo de palmilhas ortopédicas para trabalhar essa calosidade ou esse ponto de hiperpressão, esse ponto de sobrecarga. Né? Outro detalhe importante, eu até peço desculpa pela resposta longa. Não, tranquilo, pode ficar bem à mas vontade. até da avaliação baropodométrica, né, que seria a análise computadorizada das pressões podais ou pressões plantares, que pode ser utilizada de forma preventiva. Né? Então, essa análise computadorizada baropodométrica, ela pode atuar de forma preventiva, né? Então não é somente quando o paciente apresenta úlceras, lesões ali nos pés, mas de forma a identificar possíveis pontos, né, de sobrecarga ou hiperpressão, que daqui a pouco venha a ocorrer a calosidade, né, em função da sobrecarga e, consequentemente, a lesão ali nos pés ou na sola dos pés. A questão nos casos de pés diabéticos, é indicado somente calçados fechados? Hoje existem convenções ou até mesmo orientações, uma delas é do Ministério da Saúde, com relação a calçados especiais para os pés diabéticos, neuropáticos, reumáticos, pés insensíveis, né, com perda de sensibilidade, recomendações em relação ao tipo de calçado. Então hoje para o diabético, para pés diabéticos, né, ou que seja necessidade, existe a solução do calçado fechado, até mesmo o calçado aberto. Existem diferenças aí em relação a esses calçados. Né? O calçado fechado, por exemplo, nós temos mais proteção mecânica. Então, aquele paciente com pé de alto risco, onde a queda de um utensílio de cozinha, uma ferramenta, por exemplo, pode machucar, esse pé, o calçado fechado é mais indicado. O paciente com alteração de equilíbrio, esse paciente ele pode bater esse pé, né? Ele pode bater o pé com facilidade, o calçado fechado ele acaba gerando um pouco mais de proteção para esse pé. Já o calçado aberto acaba protegendo um pouco menos. Então é de acordo ali com a necessidade, mas tanto o calçado aberto quanto o calçado fechado pode atender esse paciente sim. O José Agenor, ele mora no bairro Casa Nova, ele pergunta, esse porão tem alguma coisa a ver com pés diabéticos? Parabéns pelo programa, ótimo tema. Obrigado, José Agenor, um abraço a todos do Casa Nova. São duas condições diferentes, Samuel. O esporão é uma proeminência óssea que pode ocorrer tanto na base do pé, né? Seria o esporão plantar, que ocorre na tuberosidade do osso calcâneo, e nós podemos ter também o esporão de retrocalcâneo. Né? O esporão ele pode ocorrer em qualquer pessoa, né? Inclusive é comum, inclusive no pé diabético, mas são coisas diferentes. Né? Nós temos o pé diabético e o esporão de calcâneo. Muito bem. Deixa eu mandar aqui um abraço para o casal Carlos e Kelly. Ô Carlos, grande abraço para você, ele que trabalha lá no Hospital Santa Lúcia. Muito obrigado aí, tá parabenizando você pelo tema. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Fátima. Gostaria que o Kennedy respondesse como identificar a fascite plantar e do neurônimo de Norton. É a mesma coisa? Então, Samuel, é importante uma avaliação médica especializada, né? São coisas diferentes. O neurônimo de Norton, ele ocorre, os sintomas eles são basicamente ali na região da cabeça dos metatarsos, né? Então, ele se dá ali basicamente ali pela inflamação de nervos ali que passam por essa região, né? Que seria o neuroma de Norton, né? Fascite plantar já é a inflamação daquele tecido ali na sola dos pés, né? Que é um tecido conjuntivo, pouco elástico e que pode ocorrer essa inflamação, né? Então, que seria, no caso, a fascite plantar. Né? Então, são condições diferentes. Muito bem. Olá, Samuel, aqui é Simone, eu sou de Divinópolis. Gostaria que o Kennedy comentasse sobre a dor neuropática. Nesse caso, as palmeiras, elas podem contribuir? Sou Simone Gomes, estou acompanhando aqui o programa. É importante uma avaliação médica, Samuel, para estar identificando se uma palmilha ortopédica pode estar ajudando com essa dor neuropática. O termo dor neuropática é num contexto muito amplo. Se a gente pegar como, por exemplo, né, a síndrome do túnel do tarso, que também causa uma dor neuropática. Nesse caso, a palmilha pode ajudar.
muitas das vezes está associada ao desabamento do arco plantar longitudinal medial, né? E aí, nesse caso a gente vai ter a dor neuropática também. Nesse caso, a palmilha ortopédica pode estar auxiliando no tratamento dessa dor neuropática. Mas daí tá fazendo, né, uma avaliação médica e identificando se uma palmilha pode estar ajudando com essa dor neuropática. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber sobre a questão do encurtamento. A diferença menos de 1 centímetro, muitas das vezes, precisam de uma correção total? Parabéns aí pelo tema de hoje. É um tema onde certas referências bibliográficas, Samuel, eles trabalham com a altura ou com a discrepância de até 0,5 centímetros, né, ou de 5 milímetros. Então, tem literaturas que citam que uma discrepância acima de 0,5, né, ou de 5 milímetros, já deve ser trabalhado aí quando é um encurtamento efetivo, né, que seja as costas da tíbia ou do fêmur, que seja ortetizado, né, no caso que se use a palmilha ortopédica. Então, tem literaturas que falam que acima de 5 centímetros já é importante estar compensando essa altura com a palmilha ortopédica. E dependendo da altura, Samuel, certas literaturas elas mostram que da importância de estar fazendo o aumento gradativo desse encurtamento, né? Então, se o paciente ele tem uma discrepância de 1,5, que seja feito, né? Normalmente trabalha-se com algo em torno de 70%, da altura efetiva da discrepância e que se vá aumentando isso ao longo do tempo, de forma que o paciente se acostume ali com essa compensação, com essa correção. Muito bem. O telespectador está mandando aí uma pergunta perguntando se existe meia especial para pés diabéticos. Você falou sobre os calçados. Existe meia especial para diabéticos e como é que funciona isso? De forma geral, Samuel, a meia para o pé diabético, ela deve seguir algumas recomendações, de preferência uma meia branca ou de cor clara. Isso porque se daqui a pouco esse paciente apresenta alguma ferida ou se ele vem machucar esse pé, né, fica mais fácil de identificar essa lesão, até porque muitas das vezes esse paciente ele tem a perda ou alteração da sensibilidade, para fazer a inspeção visual do pé, caso ocorra algum machucado. Então, recomenda-se uma meia branca, que seja uma meia justa, né? Essa meia ela não pode ficar enrugando ali no pé do paciente, né? Gerando dobras, que também pode estar lesionando o pé desse paciente. Recomenda-se meias de algodão, e com a ausência de costura, né? Então, o pé diabético, né, ele é muito sensível até pela perda da sensibilidade. Então, uma meia adequada é de fundamental importância para esse paciente. Então, existem marcas, né, ou modelos de meias específicas para os pés diabéticos. Mas, de forma geral, uma meia comum que tenha essas características também pode estar atendendo essa necessidade. Agora, eu fiquei curioso para saber sobre a questão das palmilhas. As palmilhas, para quem é diabético, elas têm o mesmo material, a mesma forma do que são feitas para, por exemplo, quem pratica uma atividade física, para quem pratica corrida e para quem precisa de uma correção? Então, Samuel, de forma geral, são as mesmas palmilhas, né? O que deve ser observado é a necessidade, né? Que seja do diabético, né? Ou de uma palmilha para uma função biomecânica, né? Uma correção de postura, de desvios de pisada, ou para a prática esportiva, né? Então, assim, de forma geral é a mesma palmilha, mas deve ser observada a necessidade em relação à fabricação, aos cuidados, né, com relação a essa palmilha. É um exemplo, né, uma palmilha esportiva, ela pode usar um forro especial que evita o pistonamento do pé, um forro que causa mais aderência, e ali na prática esportiva vai evitar esse fenômeno ali do deslocamento do pé do atleta ali no calçado. E aí, no caso, se torna uma palmilha esportiva, né? Já no pé diabético, por exemplo, né, no caso do diabético, nós podemos usar, por exemplo, um forro de vazote ou de plastazote, de poron, justamente por ter características ali físicas com relação à densidade, né, a questão do gerenciamento ali, do controle da umidade dos pés. Então, existem materiais ali específicos para cada palmilha, né? Seja ela esportiva, palmilha do dia a dia, palmilha de conforto, a palmilha para uma correção biomecânica e para a palmilha que seja para o diabético ou pé diabético. Muito bem, eu vou chamar agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais perguntas para o Kennedy Amaral e, é claro, nós vamos fazer também o fechamento do programa de hoje.
Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem, mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu chamar aqui entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passaram pelo Amostra Grátis da Saúde e que você pode rever. Nós tivemos com a médica nutróloga Nayara Dourado. Numa entrevista pontual, ela destacou principalmente sobre a questão do emagrecimento e esse acompanhamento de um profissional da nutrologia. Tivemos recentemente a presença do médico Otaviano Greco, médico cardiologista, um dos mais experientes aqui da Divinópolis, onde ele voltou a falar sobre a questão da importância que a pessoa deve ter, principalmente no inverno, e a incidência dos infartos que sempre acontece. Dr. Marcelo Dolabella e Camila Mourão, casal de médicos radiologistas da Ultra Imagem, estiveram conosco aqui também no estúdio da TV Cândido 10. A psicóloga Ana Campos esteve conosco destacando principalmente sobre a questão da saúde mental dentro do Setembro Amarelo. E com Juliano Silva, dentista especialista na questão da implantologia, que esteve conosco numa entrevista pontual e que também vai estar de volta conosco ao vivo. Eu não posso perder tempo com o Kennedy Amaral, a gente já está caminhando praticamente para o final do programa Amostra Grátis da Saúde dessa terça-feira. Eu gostaria que você comentasse sobre como é que é feita essa análise baropodrométrica, computadorizada e quais são os benefícios para o paciente. Kennedy. Então, Samuel, a análise computadorizada baropodométrica é uma análise relativamente simples, é utilizada para aferição de dados, né? São dados importantíssimos ali para a confecção da palmilha e é uma análise que traz dados aí de fundamental importância para a boa fabricação de uma órtese plantar ou de uma palmilha ortopédica. Com essa análise é possível a gente identificar, por exemplo, sobrecarga, né, no pé do paciente, né, se esse paciente apresenta desvios de pisada. Né, esse exame ele gera uma linha de carga para estar classificando um pouco melhor a tipologia da pisada desse paciente. Se é um paciente que tem a pisada neutra, pronada, supinada ou até mesmo uma pisada mista, com essa análise complementa aí essa avaliação. Né? No caso especial dos pés diabéticos, pontos de sobrecarga, pontos onde podem ocorrer possíveis lesões no pé desse paciente. Né? Outro dado, são vários os dados, Samuel, mas outro dado interessante seria o índice de arcos, né, para estar vendo avaliando como que está a distribuição de carga no pé desse paciente, né, o exame estabilométrico, né, através desse exame, né, que seria com relação ao equilíbrio desse paciente. É uma análise muito ampla, né, eu poderia dizer que hoje em dia contribui muito para a fabricação de uma boa palmilha ortopédica, né, não consigo mais imaginar a fabricação de uma palmilha ortopédica sem a análise baropodométrica. O Kennedy, o telespectador quer saber se o calçado ortopédico ele tem que ter o fecho, aquele velcro. Como é que funciona essa questão para o fechamento desse calçado que é especial? Não necessariamente, Samuel. O calçado ortopédico ele pode ter o velcro, né, o fecho através do velcro, ou através do cadarço, né, pode ser através de zíper. Isso não é o que vai definir se é um calçado ortopédico ou não. Normalmente o velcro ele facilita, né, uma pessoa que tem uma dificuldade com relação à ergonomia, né, facilidade com relação
aprender esse calçado ali, o ajuste do calçado. Então o velcro ele tem algumas vantagens, mas não é ortopédico necessariamente por esse motivo. Pode ser um calçado de cadarço, também pode ser um calçado ortopédico. Porque essa pergunta eu acho que é mais para o médico, mas eu vou fazer aqui para você. Olá, Samuel, boa noite. Dor na lombar, no quadril, nos joelhos ajudam a confirmar se o desnível está afetando a postura do paciente? Obrigado a você que não quis se identificar. Não sei se o Kennedy tem uma resposta já direta, porque também ele conversa muito com os médicos ortopedistas sobre isso. É importante a avaliação médica especializada, Samuel, mas pode ser que sim, pode ser que essas dores podem ter relação com o que ele quis dizer com desnível, dali a pouco com a discrepância de membro inferior, porque causa uma desarmonia, né? Um desarranjo postural. E esse desarranjo postural ele pode afetar não somente os pés, mas ele pode afetar ali o paciente a nível de tornozelo, joelho, quadril, coluna. Então, essas dores podem ter relação com discrepância de membro inferior, sim. Isso é muito comum. Legal. Ô, Kennedy, a gente já está caminhando para o final do programa. A gente vai ter uma gravação que nós fizemos com o nosso diretor Mairink Júnior sobre a Minas 80 anos. E nesse final de programa, é importante saber aqui, quem quiser conhecer, ir até lá, pode, tanto profissional da saúde ou não? Como é que funciona essa questão? Sim, Samuel. A Ortodil se coloca de portas abertas aí com relação, né, esse contato profissional. Aliás, o seu contato está até na tela ali já, ó, 3214-7007. É o profissional que quiser conhecer um pouco mais aí do nosso trabalho, das nossas soluções, né, com relação à nossa equipe técnica, né, volto a repetir, hoje é uma equipe ampla, uma equipe completa, né, hoje a Ortodil, ela tem médico, né, ela tem fisioterapeuta, ortesista, protesista. O médico que quiser estar conhecendo o nosso trabalho, né, as nossas técnicas, os nossos produtos e soluções, pode entrar em contato com a nossa equipe que eu irei atendê-lo com o maior prazer. Kennedy, eu quero te agradecer muito pela sua presença. Muito obrigado por estar trazendo aqui essa informação, porque a gente sabe que todos nós temos dia muito corrido, agitado no corre, e você tem essa disponibilidade para vir aqui para dar essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, telespectadores. E a gente faz o fechamento do programa de hoje com uma entrevista que fizemos com o diretor do Sistema MPA de Comunicação, Mairink Júnior. Kennedy, a Rádio Minas fez 80 anos agora em 2026. Foi para a Avenida 1º de Junho, recebeu uma homenagem do público. Nós conversamos com o Mairink Júnior, a gente finaliza a nossa participação e fecha com essa entrevista. Um abraço a todos e até a próxima terça-feira. Muito obrigado. 80 anos da Rádio Minas, que começou como AM, hoje FM, mas que lá atrás já foi Rádio Cultura. Mairink Júnior é o diretor do Sistema MPA de Comunicação. Mairink, o programa Mostra Grátis a Saúde da TV Cândido 10. O que significa os 80 anos da Rádio Minas? A primeira palavra que me vem é gratidão. Gratidão a Divinópolis ter abraçado a Rádio Minas, que é a antiga Rádio Cultura, e desde 18 de outubro de 1946, quando começou nos seus 1.550 kHz, com 100 watts, tá? Ela começou a viver a história de Divinópolis e Divinópolis abraçou essa empresa. Então eu tenho muita gratidão, primeiro por isso. Segundo, porque me deu a oportunidade de conviver com pessoas que eu nunca imaginei que poderia ter chegado perto. Pessoas que fizeram a história dessa cidade, pessoas que mudaram o rumo de Divinópolis. Desde o Coronel Jovelino Rabelo, tá, até o presente. N pessoas fizeram a história de Divinópolis e eles passaram pelos microfones da Rádio Cultura. Tá? Eu disse ali com o Augusto Fidelis que a rádio ela nos deu a oportunidade e nos dá a oportunidade de abrir portas. Ela abre N portas, porque nós convivemos com todas essas pessoas que fazem a nossa Divinópolis. Então, é gratidão, muita gratidão pelos 80 anos. Essa gratidão, ela aumenta mais ainda quando você ouve a programação da Minas hoje. Escuta esses depoimentos que eu vi hoje de manhã, algumas pessoas, são depoimentos fortes de uma empregada, por exemplo, que se recusou a trabalhar porque o patrão não queria que ela ouvisse rádio para focar no trabalho. E outros tantos desse tipo. Isso fortalece mais ainda, Mairink? Fortalece. Você pega, por exemplo, quando meu pai entrou na rádio, tá, a maioria das pessoas eram voluntárias, eram entusiastas que gostavam de fazer aquilo. Tem um caso muito interessante, que o Fábio Botelho Notini era o dono da fábrica de tecelagem. Tá? E lá trabalhava o Léo Faustino, que era um locutor da rádio, voluntário. E meu pai me contava que várias vezes faltava gente para trabalhar na rádio, ele ligava pro Fábio, o Fábio pegava o fusquinha dele, põe o Léo dentro do fusquinha, leva lá na rádio pro Léo trabalhar e tirar a veia da FITED. Então, quer dizer, é a gratidão. Porque uma pessoa fazer isso, tá, para a outra, é um negócio assim
difícil de imaginar hoje. Então, a rádio, ela tem a construção desde essas pessoas até os ouvintes. São ouvintes, por exemplo, um exemplo, João Bosco. João Bosco começou um programa na rádio, que é o Namoradinho do Rádio. Quando ele começou, eu falei, João, isso não vai dar certo, não. Conclusão, ele tem um caderno com mais de 5 mil nomes, com mais de 100 casamentos, com mais de 20 padrinhos, que é filhos, que ele é padrinho, tá? Pessoas que ele mudou a história deles com um programa de rádio. Então o rádio é muito mais do que a gente imagina e continua sendo muito mais relevante. Porque hoje, antigamente a gente ia só nas ondas do rádio. Até onde a rádio ia, você ouvia ela. Hoje agora acabou. Mundo. Hoje é mundo. Mairi, o ano está chegando aqui, nós vamos entrar na avenida agora, rapidamente. Como é que você vê daqui a 20 anos, o centenário da Rádio Minas? Eu vou te falar o seguinte, a mudança é logarítmica, tá? Nós estamos evoluindo tecnologicamente de uma coisa assim assustadora. Eu vejo o futuro da comunicação da seguinte forma: quem gera conteúdo, como você está fazendo aqui agora, tá? Você será relevante daqui 100, daqui 200, daqui 300 anos. O conteúdo é a moeda. A plataforma não importa. Tá? Obrigado, Mairi. Parabéns aí. Vai ser uma grande festa na avenida, viu? Para nós. Você fez a história do sistema. Aqui tem várias pessoas, tá, que vieram, como Renato Rezende, Gilberto Carlos, Flávio Flora. O Flávio inaugurou a primeira FM de Divinópolis. Na Rua Goiás. Rua Goiás, prédio Cintico. Entendeu? Não, em 1979. Quando ele inaugurou ela, ele deitou no asfalto de alegria, que foi às 2 horas da manhã. Então nós temos histórias. E essa história é que fica. Tá? E eu tenho que agradecer muito, muito, muito Divinópolis por isso. Bora, parabéns, Mairi. Obrigado. Obrigado, grande abraço. Daqui a pouquinho, Minas na Avenida. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126.